Abre tua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, do verso 17 ao verso 22. Vamos ler? Me ajuda aí. Com o seu coração, com a sua mente, que leve a autoridade a cativo, a autoridade de Cristo Jesus agora. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e tua mãe. Verso 20. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, e eu quero que você preste atenção nesta frase, e Jesus, fitando-o, o amou, e disse: Só uma coisa te falta, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Verso 22, ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades, de muitas posses. O Evangelho de Marcos, da mesma forma que o Evangelho de Mateus, da mesma forma que o Evangelho de Lucas, só o Evangelho de João que não conta essa história, conta essa passagem desse homem que o Evangelho de Marcos chama de jovem, no Evangelho de Mateus fala que ele tinha muitas posses, o Evangelho de Lucas fala que ele era um homem de posição, e o termo usado no Evangelho de Lucas para posição era o termo usado para governante. Então ele tinha uma posição social importante na sociedade judaica. E o Evangelho de Lucas também fala que ele era riquíssimo, uma expressão para ilustrar a vida de uma pessoa que tinha muito dinheiro, não era uma pessoa bacana só não, uma pessoa com muito dinheiro. E a Bíblia conta a história desse homem que se encontra com Jesus. E a gente sempre escuta a passagem, o estudo bíblico sobre essa história, na ótica do homem rico, que não consegue abandonar o seu dinheiro, a sua riqueza, para seguir a Jesus. Essa conotação está certa ou errada? Não, ela está certíssima. É uma pregação, é uma mensagem, é uma palavra. Mas algo me chamou muita atenção nesse texto que eu comecei a pesquisar, porque a Bíblia fala que depois desse encontro de Jesus com ele, o Evangelho de Marcos, a gente entende na teologia que Marcos, ele participou de muitas coisas, ele era muito novo, participou de muitas coisas que Jesus viveu, que Jesus foi particípio, mas ele detalhadamente ouviu de Pedro os ensinamentos, as passagens de Jesus, e por isso ele escreveu. E ele escreveu de uma forma muito delicada esse texto. Marcos usa a expressão que Jesus, olhando para esse homem, fitando, encarando ele, olhando de cima e embaixo, aquele olhar mesmo de cima e embaixo, o amou. Jesus o amou. E depois que Jesus o amou, que ele faz o desafio na vida dele. E eu queria estudar com você isso, por que aquele rapaz chamou tanta atenção de Jesus? Olha, uma coisa você tenha certeza, Jesus amava a todos. O amor dele para com todas as pessoas que viviam naquela época e para com todas as pessoas que vivem hoje é um amor incondicional. Por que então Marcos usa a expressão que Jesus o amou? Porque Jesus já amava ele antes daquele encontro. Jesus já amava aquela pessoa antes daquele encontro. Isso muito chamou minha atenção. Por que chamou a minha atenção? Porque aquele homem chamou a atenção de Jesus de uma forma especial, de uma forma diferente. Veja, a Bíblia começa aqui no texto que a gente leu, que Jesus pôs-se ao caminho, é uma expressão que diz que Jesus estava numa caravana de pessoas, porque ali estava chegando a época da Páscoa, era a última viagem, melhor dizendo, de Jesus. Jesus estava indo para Jerusalém pela última vez, e aí perto da Páscoa é aquela procissão. Naquela época, hoje ainda é, mas naquela época era grande a procissão, porque os judeus
todos tinham que ir passar a Páscoa em Jerusalém, e Jesus se juntou naquela procissão, estava a caminho, andando, e as pessoas começaram a comentar, porque ele era o homem mais famoso daquela época. Ele era o popstar mais famoso daquela época, ele era o filósofo mais famoso daquela época, ele era a personagem mais famosa daquela época. Então, as pessoas começaram a comentar, e aquele rapaz que a Bíblia fala que era riquíssimo, que a Bíblia fala que tinha muitas posses, que era um jovem de alta posição, viu Jesus e se aproxima de Jesus. E o Evangelho de Marcos diz que a primeira coisa que aquele homem fez foi se ajoelhar diante de Jesus. Ajoelhar nada mais é do que se render. Naquela época, o discípulo ficava de joelhos diante do mestre, quando ele se encontrava, no mínimo, ele se curvava diante do mestre. Então aquele homem veio diante de Jesus e o adorou, aquele homem veio diante de Jesus e se rendeu a ele, aquele homem veio diante de Jesus e disse: você é meu mestre e eu sou seu discípulo. Isso chamou a atenção de Deus. Isso chamou a atenção de Jesus. Ter um coração rendido a Ele chama a atenção de Jesus. Ter um coração rendido a ser discípulo dEle chama a atenção de Jesus. Ter um coração que a gente se sujeita a Ele chama a atenção de Jesus. E aquilo mexeu com Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Vocês estão acordados? Diga amém. A segunda coisa que eu vejo nesse texto é que ele, quando ele se ajoelha, ele vira para Jesus e fala: bom mestre. Olha que Jesus responde para ele, vira para ele e fala: por que você está me chamando de bom? Bom só tem um, é Deus. Presta atenção, meu irmão. Jesus não continua conversando e ensinando sobre isso. Nos outros evangelhos que descreve isso, Mateus e Lucas, é da mesma forma. Jesus já entra para ele: você tem obedecido os mandamentos? Jesus continua falando. Não era que Jesus estava repreendendo ele, não era que Jesus estava dizendo para ele: olha, não me chama de bom, ninguém é bom, não é isso. Jesus fala: ninguém é bom senão Deus. Aquela expressão de bondade era uma expressão voltada à divindade. Aquela expressão de bondade era uma expressão voltada à divindade, a Deus, ao divino. Aquele homem reconhecia que Jesus era divino. Aquele homem reconhecia que Jesus era o Deus encarnado. Vocês estão entendendo? Isso mexeu com ele. Jesus, olha, aquele homem reconheceu que era aquele cidadão de 33 anos que estava andando com ele ali. Ele reconheceu, ele teve a revelação, ele sabia que é aquele homem, por isso que ele fala bom mestre, por isso que ele atribui a divindade a Jesus. Segunda coisa que chama a atenção de Deus a nós, que a gente consegue chamar o coração de Deus para a gente, que a gente dá uma paquerada no coração de Deus, é reconhecer quem Ele é. Aí eu vou usar outra música que nós cantamos, né? Se Deus fizer, é Deus. Se não fizer, é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se eu ficar milionário, Ele é Deus. Se eu não ficar, Ele é Deus. Se eu passar no concurso, Ele é Deus. Se eu for empregado para o resto da vida, Ele é Deus. Se eu ficar bonito, Ele é Deus. Se eu ficar menos simpático, Ele é Deus. Vocês estão entendendo? Reconhecer que Ele é bom Deus. Quando a gente reconhece: Deus, Tu és soberano sobre a minha vida, o Senhor é o Senhor de todos, o Senhor é o Senhor da minha casa, da minha família, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu chamo a atenção dele para mim. E aí eu tenho que continuar, né? Porque diante dele eu posso ser o cara mais bacana da terra, diante dele eu não sou absolutamente nada. Aliás, eu tenho que me esforçar para ser nada. Posso ter os inúmeros doutorados, pós-graduações, mestrados e etc. e tal. Posso ter a fortuna que eu quiser ter. Posso aparecer nas várias colunas sociais. Posso saber tudo de informática. Diante dele eu tenho que me esforçar para não ser nada. Ele reconheceu. Chamou a atenção de Jesus. Opa, esse homem me adora e se rende. Esse homem sabe quem eu sou.
Eu lembro você que a maioria dos discípulos só ficaram sabendo, os 12, só ficaram sabendo quem ele era no dia que ele ressuscitou. Aquele homem já sabia, atribuiu a divindade a ele. E depois que Jesus faz a pergunta para ele, que valia $1 milhão, Jesus pergunta para ele, você tem obedecido os 10 mandamentos? Ele fala, eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Se ele já era jovem, então ele estava falando desde a minha tenra idade, desde quando eu era criancinha, eu sou doutrinado na igreja, na sinagoga, eu participo da escola dominical, da escolinha lá na sinagoga, eu aprendi direitinho que eu tenho que honrar o meu pai e minha mãe, eu aprendi direitinho que eu não posso matar, eu aprendi direitinho que eu não posso roubar, eu aprendi tudo direitinho que está escrito na Bíblia, no Torá. Eu decorei o Torá, sei tudo do Torá, e eu obedeço o Torá. Eu obedeço a Bíblia, eu obedeço a palavra de Deus, porque se ele não obedecesse, Jesus ia falar, rapaz, para com essa conversa, tu não obedece não. Eu lembro vocês, quando Jesus encontrou com a mulher cananeia, ela conversou assim, eu estou com um rapaz, eu falei, disseste bem, você não está não, né? Teu marido já tinha 5, largou e já está no 6º, né? Só faltou Jesus falar, cria vergonha na cara. Então se ele tivesse mentindo, Jesus ia falar, não, para com isso. Ele obedecia. Terceira coisa que chama a atenção de Deus, obediência. Obedecer, é o obsedário de Deus, obedecer. Não obedecer pastor não, fica tranquilo. Não obedecer bispo não, fica tranquilo. É obedecer a Deus, é obedecer a palavra de Deus, obedecer o que a palavra do Senhor diz. Por isso que ele fala assim, eu obedeço os 10 mandamentos, eu obedeço os mandamentos que estão escritos na Bíblia desde quando eu era criança, eu obedeço. Eu não tenho mimimi cristão, mimimi gospel. Tem gente cheia de mimimi gospel. Faz isso, querido, você tem que mudar a tua vida. Não, ninguém toca em mim, ninguém fala comigo. Ele não tinha esse mimimi gospel. Ele não tinha esse negócio gospel. Ele era um cristão raiz e não um cristão Nutella. Aqueles assim, Jesus virou para ele e falou assim, por que está me chamando de bom? Ele continuou lá, tem gente que se a gente vira para ele, né, não, coronel e pastor Marreiros, se a gente chega na pessoa e fala para ele, rapaz, tu está errado, eu vou sair dessa igreja, ninguém fala assim comigo. Os mimimi gospel, ninguém pode corrigir, ninguém pode fazer nada. Ele não tinha isso não, meu irmão, ele era obediente, ele obedecia a palavra de Deus, por isso que a obediência dele chamou a atenção do coração de Jesus. E Jesus olhou para ele, fitando-o de cima embaixo, o amou. Aí vem a cacetada. Ele assoprou para depois bater. Aí vem a cacetada. Jesus tocou na ferida. Só te resta uma coisa. Olha só a expressão que Jesus usa. Só te resta uma coisa. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres. E tem gente que para aí, né? Usa os textos da Bíblia, até para criticar pastor. Vai dar aos pobres. Jesus não parou aí, Jesus terminou dizendo, e segue-me, porque a frase mais poderosa que há na Bíblia é quando Jesus olhou para alguém, é quando Jesus virou para um discípulo, é quando Jesus virou para uma pessoa e disse, segue-me. Não tem frase mais poderosa do que essa na Bíblia. Segue-me. E a Bíblia diz que ele entristece, ele dá uma encolhidinha, não fala mais nada, sai a francesa, porque tinha muitas posses. Eu já vou começar te fazendo algo que a teologia impõe, porque as pessoas usam esse texto para dizer que Deus não quer que ninguém seja rico. Você veja que na Bíblia só diz, nesse texto, Jesus só diz para uma pessoa que ele tinha que fazer isso, só para esse rapaz, para mais ninguém. Pedro morava numa casa grande, à beira-mar. Grande, porque tinha culto lá na casa dele. Jesus não falou para ele, vende essa mansão e me segue. Não. Você vai estudando a Bíblia, você vai percebendo a coisa. Já começa a dizer por aí, mas não vou pregar sobre isso não.
A única coisa que prendia o coração dele de ser um servo 100% consagrado a Jesus era o amor que ele tinha pelo dinheiro. E pelo amor que ele tinha pelo dinheiro, ele tinha que abandonar aquilo lá. Se ele não abandonar, ou melhor dizendo, não era nem que ele tinha um domínio pelo dinheiro, era o dinheiro que tinha domínio por ele. E o que te domina longe e te afasta de Jesus, você precisa se afastar disso. É o seu ídolo pessoal, o ídolo pessoal dele é o dinheiro. Talvez para você também seja o dinheiro, ou talvez para você seja a sua posição, talvez para você seja o seu tempo, talvez para você seja uma amizade, talvez para você seja alguém da sua família, talvez para você seja um pecado, talvez para você, nossa, a lista é grande, meu querido. A gente podia ficar falando muito tempo sobre isso aqui. Para aquele rapaz era o dinheiro, mas para você pode ser outra coisa. Que Jesus está dizendo, eu te amo, Jesus está dizendo, você chama a minha atenção, Jesus está dizendo, olha, eu tenho algo revolucionário para a tua vida, olha, eu tenho algo extraordinário para fazer através de você, em você e através de você, mas antes, vai, se livra disso, e segue-me. E ele não fez, seria um discípulo, provavelmente escreveu um dos livros da Bíblia, ia andar com Jesus, ia pregar como Jesus, mas não, se afastou a francesa. Quanto de nós temos nos afastado da francesa de Deus, quando Deus põe o dedo na nossa ferida? Olha, pastor Rodrigo, tu é um homem de Deus, tu é isso, tu é aquilo, tu é aquilo outro, aí já vai ficando feliz, nossa, eu sou adorador, eu sou isso, aquilo, mas olha, tu tem que mudar isso aí. Vocês estão entendendo? Então participe aí, porque eu estou achando que vocês tudo morreram. Vocês estão entendendo? Amém? Termino falando algo para você. Ele quer fazer uma revolução na tua vida. Quando Jesus ressuscitou, Pedro desistiu de tudo. Como Pedro tinha uma grande influência sobre os outros, metade foi com ele e falou assim, vou pescar, vou voltar a trabalhar. Na verdade, quando Pedro fala lá no finalzinho do Evangelho de João, que ele fala, vou pescar, ele está dizendo assim, vou voltar à minha vida natural. Esse negócio de ministério não deu certo, não. Aí ele seguiu esse louco, 33 anos e meio, ele morre, ressuscita e fala que vai para o céu, nós estamos doidos. Então eu vou pescar. Eu ainda tinha negado Jesus. Pedro falou, vou pescar. E quando ele começa a pescar lá no mar, no rio, no lago, não lembro agora onde que ele estava pescando, passou a noite inteira sem pescar nada. Quando ele amanhece, ele vê um homem na praia. João olha para Pedro e fala, está vendo aquele rapaz lá? Pedro olhou, estou vendo. Aí João fala assim, é o mestre mesmo. Mas antes de falar isso, porque eu estou contando a história errada, antes de falar isso, Jesus fala assim, amigos, o que vocês estão fazendo aí? Olha, nós estamos pescando. Pescaram alguma coisa? Nada. Joga-te ao largo, vai-te ao largo. Quando você traduz do original, fala assim, vá aonde as águas são mais fundas. E eles vão, jogam a rede, pescam 100 e tantos peixes, Pedro pula na água, vai lá, bom, e vocês conhecem a história. Por que eu estou contando tudo isso? Porque para você ser desafiado por Jesus, você precisa ir aonde as águas são mais fundas. Larga teu barco. Jesus perguntou para Pedro, tu me amas? O Senhor sabe que eu te amo, apacenta minhas ovelhas. Tu me amas? Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então apacenta meus cordeirinhos. Aí pela terceira vez ele pergunta, Pedro, tu me amas? A Bíblia fala que Pedro entristece, porque ele sabe quem era aquele homem ali, e o homem estava ressurreto. Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, eu estou ficando triste. O Senhor sabe que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas e segue-me. A Bíblia fala que Jesus começa a andar, Pedro vai andando com ele, João vai andando com ele. Está na hora de largar o seu barco. Está na hora de ir para águas mais fundas. Deus não quer você nesse barco. Deus quer você nas águas mais fundas.